Então, meus queridos, eu inicio agora para falar da República Oligárquica, dentro do processo da República Velha, mas para falar um pouco das questões de natureza econômica, ou seja, como estava a economia do país nesse período. A economia do país era uma economia baseada em produtos de exportação, uma economia agrária que produzia produtos de acordo com as demandas do mercado internacional, ou seja, o mercado internacional precisava de café, a gente produzia muito café. E esse é um ponto muito importante porque o café ele esteve como principal produto de pauta de exportação, já que os grandes cafeicultores dominavam a cena política do nosso país. Então, como os cafeicultores dominavam a cena política do nosso país, o Campos Salles promoveu uma campanha devido à baixa dos preços, ou seja, da falta de compra do café por mercados internacionais. E ele estabeleceu uma coisa chamada Convênio de Taubaté, em que o governo federal ele comprava as sacas de café dos cafeicultores, estocava essas sacas de café e esperava, certo, até que o preço voltasse ao normal. O problema disso tudo é o seguinte, é que os preços nunca voltaram ao normal, os cafeicultores não diminuíram a produção, pelo contrário, eles aumentaram cada vez mais a produção de café, e quem acabou ficando com prejuízo disso tudo foi o governo federal, e que retribuiu isso em impostos ao povo. Então, quem acabou pagando por essa grande exportação de café foi a população brasileira, mais uma vez, com o aumento excessivo de impostos, com a carestia, com fome, com todo esse processo. Enquanto os grandes cafeicultores nadavam em dinheiro diante desse processo todo. Um outro produto que esteve na pauta, que tem uma certa importância, foi o açúcar, mas ele entrou em decadência devido à competição com o mercado internacional. O algodão também teve na pauta de exportação brasileira. Na Guerra de Secessão, anteriormente, ele teve nessa pauta, né? A guerra entre o Norte e o Sul nos Estados Unidos. Então, eles pararam de produzir pararam de produzir mais o algodão, porque estava em guerra, e passaram a comprar o algodão no mercado brasileiro. Mas também entrou em decadência. E dois produtos que entraram em ascensão, a borracha e o cacau, a fabricação de chocolate. Né? A borracha era extraída principalmente na Amazônia. Diversos cearenses saíram daqui em períodos de seca e viraram os soldados da borracha na Amazônia, foram travar essa guerra de extração de borracha na Amazônia. Na verdade, sofreram muito, as condições extremamente precárias nos seringais da Amazônia, que acabaram também tendo uma concorrência do mercado externo, principalmente da região asiática, e o produto teve uma fase áurea, que a borracha dos seringais era extraída para a fabricação de pneus, principalmente, mas acabou também tendo a sua recaída e teve uma febre de procura da borracha na Amazônia, mas depois esse produto também caiu, certo? Um outro processo que teve no Brasil muito interessante foi o processo de imigração. Durante a República Oligárquica ainda entraram muitos imigrantes no país, então muitos italianos, principalmente, entraram no Brasil já no segundo reinado, mas aqui principalmente, e são esses italianos e alemães que vão fundar colônias ali na região do Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina, muitas delas. Mas uma outra coisa interessante que eu queria destacar aqui, que está um pouco no plano da economia e da imigração e da colonização do Brasil e mesmo do respeito às terras as terras indígenas, foi a criação de uma política indigenista no período da República Oligárquica, que tinha à sua frente o Marechal Cândido Rondon, que desenvolvia um grande trabalho de manter os nativos, ou seja, os indígenas, com a sua cultura, com as suas tradições, certo? Sem tentar violar ou agredir a sua cultura, as suas tradições. Com isso foi criado um serviço que é o Serviço de Proteção Indígena, o SPI, que depois foi extinto e surgiu agora recentemente, em relação ao SPI, é recente, a FUNAI, tá certo? Dentro desse processo todo, o Cândido Rondon tem um papel de destaque porque ele tentava uma política de proteção dos indígenas, certo? E ele inclusive teve uma biografia agora que foi escrita dele sobre o Cândido Rondon, biografia bem interessante, não lembro aqui o autor, mas a título de curiosidade queria deixar isso para vocês. Na próxima aula eu quero falar um pouco dos processos incipientes de industrialização, do movimento operário, das condições de vida dos trabalhadores durante a República Velha, certo? Para finalizar esse processo dessa parte que se refere à República Oligárquica. Bom, um abraço.